Convido aquele que já encontrou a se colocar de pé para fazermos essa leitura. Romanos 6, verso 15, diz assim: E daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça? De modo nenhum. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis, sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus, porque outrora, escravos do pecado, contudo, viestes a obedecer de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. E uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como homem por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade, para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Até aqui, queridos, vamos orar mais uma vez. Convido você a fechar seus olhos. Senhor Deus, Pai, nós exaltamos e glorificamos a Ti, porque aqui é a Tua palavra. Ela foi aberta, foi lida, e Deus, esse é o momento que nós precisamos e queremos, ó Deus, ouvir a voz do Senhor. Então, Deus, fala ao nosso coração, transmita a mensagem, ó Deus, à nossa mente, ao nosso coração, transforma a nossa vida e, Pai, usa-me como instrumento em Tuas mãos. Ó Deus, glorifica a Cristo aqui nesta manhã, Deus. Pai, usa-me, ó Deus, para que o Teu nome seja exaltado e glorificado. E abençoa os meus irmãos, ó Deus, tirando do nosso meio toda a distração, para que tão somente a Tua palavra possa reverberar aqui neste local. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Queridos, podeis assentar. Dois jovens morávios souberam que numa ilha, no leste da Índia, haviam cerca de 3.000 escravos. E esses escravos, eles pertenciam a um britânico, ateu. Esses dois jovens, crentes, apaixonados pela missão, ardendo por missão, eles, sem permissão de irem para lá pregar o evangelho, decidiram vender as suas próprias vidas como escravos. Eles decidiram se vender como escravos para chegarem lá e poder pregar no meio daqueles escravos. Com o dinheiro arrecadado da venda deles mesmos, eles pagaram a própria passagem para poder morar e viver lá debaixo de uma escravidão, para que ali eles fossem usados para pregar o evangelho para aqueles escravos que lá viviam. Quando a família deles foram até o porto para se despedir, afinal de contas, eles iam e não tinham perspectiva mais de volta. Eles tinham se vendido. Então, é certo que não voltariam mais. A família chega lá para se despedir deles e pergunta qual a razão os levava a tomar aquela decisão. E eles permaneceram calados. Mas quando o navio estava se afastando da costa, eles gritaram que através das nossas vidas o cordeiro que foi imolado receba a recompensa pelo seu sacrifício. Esses dois jovens, de uma forma literal, se tornaram escravos de Cristo. Não foi do ateu britânico, foi de Cristo. Para honrar o sacrifício do Filho de Deus, o Cordeiro de Deus, que deu a eles o objetivo de vida, de pregar a mensagem do Evangelho e viver de uma forma diferente. Irmãos, diante desse texto que nós lemos, em Romanos, nós vemos alguns relatos sobre escravidão. Nós vemos algumas referências sobre ser escravo. O desafio nosso aqui nessa manhã é sabermos que tipo de escravidão estamos vivendo. Que tipo de servos nós somos. Por isso, o tema desta manhã é a escravidão que liberta. Você que gosta de anotar,
a escravidão que liberta. E em primeiro lugar, em primeiro ponto, a escravidão que liberta, ela proíbe a licenciosidade. A escravidão que liberta, ela proíbe a licenciosidade. Olha aí para mim, nos versos 15 e 16. Olha aí na sua Bíblia. Diz assim: e daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei e sim da graça? De modo nenhum. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça. Irmãos, Paulo escreve para aquela igreja, a igreja de Roma. Essa carta que nós estamos olhando, Paulo escreveu para uma igreja, a igreja de Roma, pois era uma igreja solidificada e tinha o seu grau de relevância ali naquela sociedade e entre as demais igrejas já existentes. Paulo se dedica a explicar de forma mais profunda sobre algumas doutrinas para aquela igreja. E isso relacionado à salvação. Primeiro, até o capítulo 5, ele vem falando da justificação. Nós vimos até esse tema na semana passada. Então, até o capítulo 5, Paulo está tratando sobre justificação. E agora, no capítulo 6, mais um pouquinho para frente, ele começa a abordar sobre a santificação. E então, uma vez justificados, agora é hora de buscar a santificação. É essa a ideia que Paulo está trazendo nesses textos aqui. Paulo inicia esta parte que lemos trazendo uma pergunta retórica. Não sei se vocês repararam, mas olhando aí para o texto, havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei e sim da graça? Essa é uma pergunta que o autor está fazendo para que aquelas pessoas que estão lendo possam refletir na própria pergunta. O que Paulo está fazendo é levar a igreja a refletir sobre se nós não estamos mais debaixo da maldição da lei, então por isso nós vamos pecar? Resumindo, é essa a pergunta que ele está falando. Ele está dizendo aqui. Se nós não estamos mais debaixo do domínio, da maldição da lei, então quer dizer que nós estamos livres para pecar? Ou seja, ele não está habilitando e nem concordando que haja uma permissão para pecar. Muito pelo contrário. Ele está confrontando essa ideia. Ele está indo contra essa ideia, pois pela obediência de Cristo até a morte, nós estamos livres da condenação da lei. Queridos, se nós formos trazer a memória aqui, como eu já falei, até capítulo 5 ele está falando sobre justificação. E entendendo que debaixo da justificação, o ato de Deus, o ato de nós sermos justificados pela obra de Cristo, uma vez que não há mais condenação sobre nós pelo aquilo que Cristo fez, então, entendendo isso, aquela igreja precisava entender que mesmo não sendo mais condenada pelos atos de Cristo, por conta do ato de Cristo que foi imputado àquela igreja, isso ainda não lhes dava a licença para pecar, para viver uma vida de pecado. Não é através da lei que eles demonstraram se eram salvos ou não. Não é pela lei, não é pelo cumprimento da lei que se demonstra se é salvo ou não, mas é pelo que Cristo fez. Nesse contexto, era muito comum pensar que por obediência à lei, eles poderiam ser salvos. Debaixo daquele contexto que eles viviam, os romanos. No caso, a lei são os mandamentos de Deus ao seu povo. Sabe, os 10 mandamentos e as demais leis que Deus foi dando na história para o seu povo, o povo de Deus, e assim foi sendo transmitido através do Evangelho. Então, todo o conjunto de mandamentos da parte de Deus, de como o seu povo deveria viver. Esse é o conjunto de leis. É isso que poderia confundir a cabeça daquela igreja, por entender que, cumprindo todas essas regras, eles poderiam, então, ser salvos. Pense comigo. Os romanos estavam vivendo debaixo de uma cultura de muitos deuses, inclusive de um imperador, que eles deveriam obedecer e servir, e assim viver para agradar tanto os deuses que haviam naquela região, em que eles criam e serviam e adoravam, assim como também o imperador, que se descumprisse a ordem do imperador, era a espada. Então, meus queridos, esse povo era disciplinado para viver debaixo de uma obediência
a regra de uma obediência, para que não morresse. Então, para eles internalizarem o evangelho e entender de forma errada que é pelo cumprimento da lei que eles seriam salvos, isso era muito fácil. Por isso, Paulo está explicando isso à igreja. Por isso, Paulo escreve essa carta explicando esses detalhes para essa igreja. É necessário obedecer, pois agora eu sou servo de Cristo e isso me garantirá a vida. Talvez essa poderia ser o pensamento dos romanos, ou daquela igreja que estava formada ali em Roma. Paulo desmonta essa ideia e, ao mesmo tempo, traz o peso da responsabilidade de uma vida de obediência. Aqui ele não está tirando da vida daquela igreja a implicação de obedecer a Cristo, de obedecer os mandamentos, mas é o entendimento que a obediência aos mandamentos não traz salvação, mas muito pelo contrário, mostra que você é salvo. Olha que interessante, irmãos. A obediência aos mandamentos não salva. Ela não vai trazer vida ao seu coração, não regenera o seu coração, mas ela é um sinal de que você é salvo. Então Paulo diz, de modo nenhum. Diante da pergunta que ele mesmo faz, retórica, ele já responde, de modo nenhum. De modo nenhum, não é a obediência à lei que salva as pessoas. Entendendo essa doutrina, era necessário que a igreja soubesse que, não sendo salvo pela lei, mas pela graça, agora eles não estariam, mesmo assim, licenciados para pecar. Uma vez que o crente foi justificado e agora a maldição da lei não está mais sobre ele, isto é, ele não tem a habilitação por Deus para ser afrontoso a Deus, para agir contra Deus. Aquele que vive no pecado é escravo da lei, mas o que é obediente, este é servo da justiça. Está aí no seu texto, olhando aí para a sua Bíblia. Entenda como Paulo usa uma retórica para nos explicar a seriedade das ações daquele povo. A seriedade de como eles viviam, como era sério essa responsabilidade diante da obediência à lei. Não para a salvação, mas para mostrar o sinal da graça na vida do povo. Aqueles que cometiam deliberadamente o pecado significava que eles eram escravos da maldição da lei. Mas o que é obediente à lei, este é servo da justiça. E isso valida o que eles não estavam mais debaixo da maldição. Não sei se ainda está difícil para entender, mas eu vou ilustrar aqui. É como se fosse uma pessoa muito doente e precisasse tomar um medicamento. Mas pensando aqui no passado, os médicos de outrora, do passado, eles preparavam plantas medicinais, substâncias e misturavam, ali preparavam aquilo tudo. Ele fazia o próprio medicamento e dava à pessoa. Agora imagine comigo que uma pessoa muito doente, acamada, o médico da época vai lá, prepara todos os elementos, vai buscar, faz o medicamento e dá para a pessoa. Mas de forma escondida a pessoa cospe. E vai lá dar outra dose e ela coloca na boca. Quando o médico não está vendo, ela cospe. O erro está na desobediência. Desobediência de tomar o medicamento. O problema não é o medicamento em si, nem o médico. Mas a desobediência de tomar o medicamento. Por mais que seja amargo e que a pessoa não se sinta confortável para tomar, mas é necessário que tome. Então, olhando para esse cenário, o médico é Jesus. Aquele que por sua obra juntou, ele fez, ele cumpriu e nos deu o medicamento. Só que se nós não tomarmos, é sinal de que aquilo que Cristo fez nunca esteve dentro de nós. Mas aquele que toma e é sarado, e é curado, e é restaurado, é porque aquilo que Cristo fez, a obra dele, está dentro de nós, está operando dentro de nós, está mudando a nossa vida, está transformando o nosso ser. Queridos, o
pecado é sorrateiro. E hoje nós precisamos do alerta para como estamos vivendo. Assim como aquela igreja ouviu o alerta de Paulo, o alerta para nós nessa manhã aqui é o mesmo. Escravo de quem o nosso comportamento revela quando não estamos sendo observados. Você é escravo de quem quando você não está sendo observado? Porque não existe outra opção, você é escravo. Ou é do Senhor Jesus, ou é do mundo, ou é do pecado, ou é de Satanás. Não existe meio termo. Você serve a um ou você serve a outro. Quando ninguém está te olhando, a quem você está servindo? A mentira, ela é uma ocultação ou deturpação dos fatos. Então, quando mentimos uma vez, parece que não faz mal a ninguém. E logo vem uma segunda mentira. E uma terceira, uma quarta. Daqui a pouco, você está vivendo debaixo de uma mentira. Bisbilhotar a pornografia, parece que está tudo tranquilo. Parece ser interessante. Pode te iludir, inclusive, ao ponto de achar que agora você pode falar de sexo com os amigos. Uma pesquisa americana mostrou que 70% das pessoas de uma igreja consumiam pornografia. Isso nós estamos falando de uma pesquisa americana, não se aplica a nós, mas a nossa realidade talvez seja pior, porque o Brasil está entre os primeiros países a consumir pornografia. Então, observemos como o alerta daquela igreja é o alerta para a nossa igreja, para nós, para mim, para você, nesta manhã. Irmãos, é triste, mas tem crianças e adolescentes com mentes destruídas e deturpadas por conta do pecado sendo invadido através de um aparelho celular, através de uma internet. Adultos, idosos com dificuldade em relacionamentos, de falar, de interagir com outras pessoas, por conta de pornografia. Esse é um mal presente no nosso século, na nossa era, que está tomando conta da nossa sociedade. E é possível que está tomando conta de alguns corações aqui nessa manhã. A gente não pode ser bobo e achar que essas coisas só acontecem lá fora. Homens e mulheres viciados em bets, jogos de tigrinho e outros sites de apostas. Casamentos sendo destruídos por conta de apostas em jogos online. Pessoas se divorciando, pessoas que não aguentam mais o vício do próximo, que está gastando todo o dinheiro da família. Cada dia mais a gente escuta mais e mais casos. Aqui está o alerta de Deus para nós aqui nessa manhã. O que nós estamos falando é algo extremamente sério, irmãos. Estamos falando de algo que pode estar mexendo e controlando a sua vida. O pecado pode estar controlando as suas volições, as suas motivações e destruindo a sua família. Destruindo a sua própria vida. Parece um absurdo. Mas essas coisas começam pequenas. Pequenas. É uma olhada no site. É uns R$5 no jogo. Mas daqui a pouco vai tomando proporções. Vai tomando proporções que a pessoa já não consegue mais controlar. E aquilo vai partindo de uma vontade que ela não consegue mais controlar. E vem aquela vontade, eu preciso jogar. E coloca mais dinheiro. E faz empréstimo. E vende isso e vende aquilo. Ou é mais uma olhada lá no site. E não consegue mais parar de pensar. E a mente já está poluída. Paulo alertou a igreja que não vivessem pecaminosamente, porque se acham debaixo da graça. Porque
poderiam achar que estavam salvos e por isso poderiam viver de uma outra forma, escondidas. Meus irmãos, eu espero que vocês estejam compreendendo a nocividade do pecado na vida do crente. Por sermos salvos e termos essa certeza no nosso coração, não podemos permitir vivermos no pecado. A graça não te habilita a ser escravo do pecado. Talvez a sua escravidão, ou se você quiser chamar de outro nome, vício, é por coisa lícita. Não é nem por coisa proibida. Por exemplo, refrigerante. Talvez o seu vício é por comida. Talvez o seu vício é por série. Talvez o seu pecado, ele é oculto no celular. Ninguém está vendo, ninguém sabe, só você. E você está alimentando isso e não consegue mais se desgarrar disso. O pecado não está na coisa em si, muitas vezes, mas o que você faz com ela. Não é pecado beber refrigerante. Não é pecado comer um frango no domingo. Mas como isso tem controlado a sua vida? A verdade é que ele nem pode controlar a sua vida. Você que deve controlar o uso dessas coisas que a graça te permite. A bondade e a graça de Deus sobre a nossa vida que nos permite ter acesso às coisas desse mundo para que nós possamos dominar. Como assim Deus criou o homem lá em Gênesis e deu a ordem para que ele dominasse sobre todas as coisas, não para que fosse dominado. Pode ser que você pense agora, como é que fica a minha situação? Pode ser que você está refletindo no seu coração, é certo, eu sofro sim. Pouquinho, talvez. Ou, não, eu estou envolvido, que eu não consigo mais sair, só penso nisso. A solução é que você precisa de Cristo urgente. E aí talvez você pense agora, mas a resposta é sempre essa. É sempre essa, que é sempre Jesus, é sempre Cristo. Mas como eu posso mudar de verdade? Esse é o nosso segundo ponto. A escravidão que liberta efetua a mudança. Olha aí para o verso 17 e 18. Eu vou pedir para a igreja ler. 1, 2, 3. Podem ler, por favor. Paulo inicia o verso 17 com uma conjunção usada aí, mas, que aponta para uma mudança. Há uma esperança. Há, sim, uma solução para mudar essas coisas. Então ele fala que é a graça de Deus, ou seja, por intermédio de Deus, é por isso, e por isso ele rende graças a Deus. É reconhecendo que é somente através por Deus que essa mudança pode acontecer. Antes, aquelas pessoas que eram escravas do pecado, mas passaram a obedecer de coração a forma da doutrina que foi entregue a eles. Aqui tem um segredo. Nós vamos olhar para esse segredo. Ou seja, por meio de Deus, eles deixaram o pecado e passaram a obedecer à lei do próprio Deus. Mas isso não foi feito de qualquer forma, foi feito de coração ou de forma irrestrita. Eles abraçaram a verdade do Evangelho. Aquela igreja era reconhecida por Paulo por ter abraçado a verdade do Evangelho e largado as velhas práticas. O apóstolo está louvando a Deus pela conversão daqueles irmãos. Ele fica muito feliz porque os irmãos abraçaram com toda a força o Evangelho, a doutrina da graça que foi entregue a eles. Uma vez que a conversão e justificação aconteceu, agora aqueles crentes são considerados servos da justiça. Servos da justiça.
escravos agora da justiça, não mais do pecado. O comentarista Hendricks diz: para o crente, a liberdade não significa indolência, significa sempre oportunidade para prestar serviço. Paulo está de forma enfática dizendo àquela igreja que não é possível um crente manter-se no pecado, debaixo de uma escravidão, uma vez que ele foi liberto por Cristo. Certo que eles haviam abraçado de forma irrestrita ou de coração a obedecer o evangelho, aqui está um tesouro importantíssimo, que a gente precisa parar e dar muita atenção aqui nessa hora. Se você estava distraído até agora, para e presta atenção. Para que a mudança aconteça, e aí a pergunta que ficou atrás, no ponto anterior, como mudar? Não adianta só falar que a solução é Cristo, mas como é efetiva essa mudança? Está aqui a resposta. A forma de mudar o coração, as motivações, sair do vício para uma liberdade, é obedecer o evangelho. É obedecer o evangelho. Não há outra forma de você largar o vício, largar as velhas práticas, se você não tomar uma posição de agora obedecer o evangelho. O resultado está em sair de uma escravidão que estava até então aprisionada pelo pecado para uma escravidão que liberta. Uma escravidão que te deixa livre. Uma escravidão de amar a Cristo. Aqui se resume todo o ponto. A escravidão de amar a Cristo. Se você não amar a Cristo, você não dá conta de obedecer o evangelho. Se você não amar a Cristo, você não dá conta de largar as velhas práticas. Não tem como mudar a forma como vivia se não amar a Cristo sobre todas as coisas. Essa que era a grande chave que estava sendo dada aos irmãos para mudarem de vida. E essa é a grande mensagem dessa manhã para nós. A forma de nós mudarmos é amarmos a Cristo. Pense num piloto de avião que recebeu toda a instrução e agora está se aproximando do aeroporto para fazer um pouso. Ele deve, por obrigação, para manter a segurança do voo, para pousar em segurança, ele deve obedecer uma sequência de regras. Se ele decide quebrar uma dessas regras, deu a doida na cabeça dele, falou: não vou diminuir a velocidade. 800 km por hora lá no alto, falou: vou pousar a 800 por hora. O avião não para. Ele se destrói no chão. É uma só. E tudo desanda. Irmãos, para nós termos uma nova vida, é necessário obedecermos o evangelho. Em todas as suas regras. É isso que mostra se somos salvos. É isso que certifica e valida se de fato somos salvos. Obedecer às leis de Deus não nos aprisiona, mas ela nos protege, ela nos guarda, ela nos leva a viver em conformidade com as regras que nos fará pousar em segurança. Talvez você pense aí então agora, beleza, entendi essa parte. Mas na prática mesmo, no dia a dia, como que eu mudo? Uma vez que eu já sei que é pelo evangelho, obedecendo o evangelho, mas como que eu faço isso para obedecer o evangelho na prática, assim, no dia a dia, quando eu acordo, quando eu vou dormir, ou quando a encrenca aparece, ou quando eu estou diante daquilo que me aprisiona? Como que eu faço para vencer? Está aí no texto também. Mas antes a gente precisa entender uma coisa importantíssima aqui. Você já percebeu que os pecados escravizadores são sempre motivados por emoções? Pensa aqui comigo. Carência, tristeza, abandono, sofrimento, solidão. São sentimentos, são emoções que têm o poder de escravizar pessoas em vícios, em atitudes, e aí ela começa a abraçar alguma coisa para preencher esse vazio do coração. Para preencher o que está faltando ali de alegria, de paz, de tranquilidade. O que está faltando para preencher de evangelho no coração.
ela começa a abraçar um monte de porcaria. Talvez você está aí agarrado com alguns desses sentimentos e abraçou alguns vícios. Você já não nem percebe. Mas se nós simplesmente tirarmos esses sentimentos, se pudéssemos, né? De uma forma assim, mirabolante, tirar um sentimento, seja tristeza, seja uma solidão, tirar daqui do coração e deixar o lugar vago, certamente ele será preenchido por outra coisa talvez pior do que já há no seu coração. Por isso que a mudança comportamental, a mudança de comportamento, ela não significa uma real transformação do coração. A pessoa que muda somente a prática, ela não consegue mudar de vida. Se fosse assim, irmão, se fosse fácil assim, era só a gente isolar as pessoas. Aquele que tem vício do álcool, era só isolar ele, não dar mais. E pronto, ele estaria curado. Aquele que é viciado em tabaco, era só não dar mais, tirar o dinheiro por um tempo e pronto, estaria curado. Mas a gente sabe que a realidade não é essa. A primeira oportunidade a pessoa não aguenta, ela vai procurar. Ou ela começa a substituir por um outro vício. Ela vai começar a procurar outra coisa para preencher aquele vazio que está ali na alma dela, que ela não consegue mais saciar a sua alma. A realidade é que devemos preencher esses locais com a obediência ao Evangelho, ao amor de Cristo. Sim, é verdade. A resposta é Cristo. Mas por que é Cristo? Porque Ele é capaz de preencher o vazio da solidão da alma. Ele é capaz de preencher o vazio do abandono. Ele é capaz de preencher o vazio da carência. Ele é capaz de preencher o vazio do sofrimento. Somente Ele tem essa capacidade de preencher esses vazios da nossa alma. Para isso acontecer, eu, você, nós precisamos nos preencher de Cristo. Certa vez um pastor, ouvindo ele falou uma coisa interessante. Eu achei engraçado. Já ouviu alguém dizer, estou muito triste, estou muito abatido. Eu vou ali afogar minha tristeza em oração perante Deus e amanhã eu volto. Já ouviu isso? Eu não. Geralmente é num líquido, né, que ela vai afogar. Irmãos, eu e você nunca deixamos de ser escravos. Nós só precisamos entender quem é o nosso Senhor. Tem pessoas que defendem que todo filho de crente deveria ir para o mundo, passar pelas coisas difíceis, para então valorizar, estar na presença de Cristo. O que marca uma pessoa, irmãos, não é o pecado. O que marca a vida de uma pessoa é Cristo. Não é o sofrer no pecado. Não é passar pela lama do pecado que ela vai dar valor a estar aqui na igreja. Não é os nossos filhos irem para o mundo e sofrer o que muitos aqui sofreram no passado para darem valor a estar aqui na casa de Deus. É o próprio Cristo, eles precisam conhecer a Cristo, não é conhecer o sofrimento do mundo. Tira isso da sua mente, em nome de Jesus. Realizar essas mudanças, elas começam no coração, mas terminam em atos concretos. Paulo, sabendo disso, porque era homem como qualquer um deles, traz uma terceira lição, dizendo que a escravidão que liberta aponta a direção. A escravidão que liberta aponta a direção. Veja aí no verso 19. Vou pedir para a igreja ler também. 1, 2, 3. Podem ler, por favor. Assim como ofereceste vossos membros para a escravidão da impureza, para a maldade,
assim oferecer agora os nossos membros para servirem à justiça para a santificação. Falo como homem por causa da fraqueza da vossa carne. Paulo usa essa expressão para que os leitores possam entender que essa luta é de natureza espiritual, irmãos. A luta que nós travamos é de natureza espiritual. Mudar as volições, os afetos do coração é algo de natureza espiritual. Por mais estranho que possa parecer para você aqui nessa manhã. Mas é algo espiritual. Perceba que Paulo não está falando de demônios imundos aqui, mas ele está falando da disposição do coração do crente. A tendência humana sempre foi em buscar refúgio para a alma em coisas distintas da palavra de Deus, longe da palavra de Deus. Então o apóstolo Paulo faz um comparativo. Da mesma forma que vocês entregaram em outros tempos os membros de vocês, os olhos, ouvidos, as mãos, os pés, para a impureza e maldade, para o mal de vocês, agora ofereçam com a mesma intensidade os vossos membros para a justiça, que resultará na santificação. Olha esse comparativo. Paulo está falando com uma igreja que a história do seu povo é marcada por grande promiscuidade, pela perversão, pela simpatia de ver pessoas sendo comidas por animais, ou por duas pessoas lutando dentro de uma arena até a morte. É bem possível que esta carta foi dirigida a pessoas que faziam parte dessas práticas. Mas agora, o Evangelho exigia delas uma nova forma de viver, totalmente diferente do que eles haviam passado. É para crentes que Paulo está se dirigindo. É para nós que essa carta também está se dirigindo aqui nessa manhã. Temos muitos crentes que passaram por tantas coisas terríveis no passado. Passaram por lugares tenebrosos. Viram imagens que não podem mais ser apagadas da mente. Mãos que fizeram mal a outros. Entretanto, irmãos, da mesma forma que no passado, com toda a avidez, com toda a intensidade, aqueles crentes, e hoje nós crentes no passado, nos entregamos à promiscuidade e outras coisas terríveis para o pecado. Agora, a mensagem de Deus para nós nessa manhã é que da mesma intensidade, com a mesma força, com a mesma vontade, nós possamos entregar os nossos membros, as mãos, os olhos, os ouvidos, a boca, os pés, com a mesma intensidade ao Evangelho, com a mesma intensidade que aqueles jovens lá do início fizeram, da primeira ilustração. Irmãos, para sermos santificados, é necessário vivermos em justiça. Ou seja, obedecendo o Evangelho, com o mesmo afinco que vivíamos para o pecado, com a mesma intensidade. Sabe, aquelas coisas que fazia você se entregar aos vícios, em nome de Jesus, faz parte do passado. Que Cristo possa nos libertar aqui nesta manhã para a glória de Deus. Aqueles que estão escravizados pelos vícios e pecados escravizadores. Mas a forma de você alimentar a sua alma e trazer essas verdades todos os dias é usando da palavra de Deus. Memorize as Escrituras. Que atividade fantástica, irmãos. Para o seminário eu tive que gravar 2 capítulos, 2 perícopes de Apocalipse. Que atividade fantástica é memorizar partes das Escrituras e relembrar, sabe, na luta do dia a dia, você já tem aquilo na sua mente, como eu vou proceder, como eu vou fazer, e você traz à sua mente como viver de forma mais santa. É dessa forma prática que a gente deve viver, memorizando as Escrituras, lendo as Escrituras, orando a Deus, jejuando a Deus, buscando a Deus. Entregue o seu corpo, a sua vida ao Evangelho, e assim você será santificado. E assim você será transformado. E assim
os pecados escravizadores já não terão mais poder sobre a sua vida. Por amor a Cristo, concluindo, irmãos, 2 jovens se entregaram como escravos para pregar o evangelho entre outros escravos. Pois tinham consciência que era necessário responder em obediência à comissão do evangelho a pregar novos discípulos. Por amor a Cristo, dê fim à licenciosidade de pecar na sua vida. Não dê mais lugar às práticas pecaminosas. Chega desse negócio. Coloque um ponto final para o pecado na sua vida. Não seja escravo do pecado. Efetue a mudança de amar mais a Cristo. É amando a Cristo que você consegue dar um ponto final nesses pecados. E viva uma nova vida em Cristo. Aponte para a sua alma uma vida de santidade. É você que faz esse trabalho. Este esforço de levar uma vida diferente, rompida com as práticas do passado, é nossa responsabilidade. Todas essas práticas giram em torno de Cristo. Paulo deixou isso muito claro. Porque ele nos deixou o exemplo. O Senhor Jesus nos deixou o exemplo. Ele foi exemplo para o próprio apóstolo Paulo. Um homem cuja vida foi transformada, foi mudada. Um homem que vivia em promiscuidade, que vivia com as suas mãos manchadas por sangue. Agora é um homem transformado, pregando o evangelho a muitas e muitas pessoas. Um dos maiores missionários que nós tivemos na história da igreja. Tudo por amor a Cristo e obediência ao evangelho. Vamos orar? Pai querido, Deus, aqui nessa manhã, Deus, a tua palavra foi pregada e confrontando, ó Deus, sobre coisas que nós podemos estar vivendo de forma oculta, Deus. Pecados que podem estar dominando o nosso jeito de viver. Deus, em nome de Jesus, dê um basta nisso nessa manhã aqui nesta igreja, Deus. Dê um basta nesses pecados, ó Deus, em nome de Jesus. Coloque um ponto final, ó Deus, nessa história pecaminosa, para que possamos viver em santificação, obedientes à lei, não pela salvação, mas para mostrar, ó Deus, que somos salvos em Cristo. E por amá-lo, nós assim possamos viver em obediência ao Evangelho. Deus, nos ajude, ó Deus, a romper com as nossas velhas práticas, Deus. Deus, ajuda os meus irmãos que estão escravizados, ó Deus, a romper com os velhos pecados, Deus, em nome de Jesus. Que sejamos mais santos, ó Deus, para a glória do Senhor. Precisamos do Senhor. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém.